Alguém sabe jejuar? Jejum é só ficar sem comer, não. É outra coisa. Difícil, alguém sabe o que isso é. Quero fazer aqui algo interessante. Vou ler aqui com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 2. Como jejuar com propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, vamos ler versículo 1 e 2. Que diz assim a palavra de Deus: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Marnaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Amém? Nós podemos observar esse texto santo, onde a igreja em Antioquia crescia e já se havia aqui separado os diáconos para servir a igreja, mas era preciso que a obra se expandisse e ninguém podia ficar ali preso somente aos judeus, ensinando quase o que eles já sabiam, né? Porque eles foram criados no livro da lei, não entendiam apenas o que era salvação. Quando esses homens que estavam aqui reunidos na igreja, a Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando. Sabe para que eles estavam jejuando e orando? Para Deus revelar quem era que ia ser enviado para fazer a obra missionária. Então aqui a gente tira aqui, a gente vê, tira a convicção, tira a certeza e a prova que jejum é um propósito puramente espiritual da parte de Deus. Porque eu já vi pessoas aí em algumas igrejas jejuando para comprar um carro, jejuando para comprar uma casa. Eu vi uma certa igreja em uma cidade que estava numa campanha, inclusive me chamaram para dar uma palavra, uma campanha de jejum e oração, que era para os irmãos da igreja adquirir casas, porque tinha muitos irmãos que pagavam aluguel. Mas eu não encontrei na Bíblia nenhum lugar que jejum é para comprar bens materiais, é para adquirir bens materiais. Jejum e oração na Bíblia Sagrada, eu só encontrei aqui jejum dizendo que era para se fortalecer espiritualmente, ou então expulsar demônio. Não é verdade? Porque jejuar não significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. Também não é toda a vida, né? Tem gente que quer fazer uma dieta para ficar magrinho, aí jejua todo dia, né? Mas esse jejum não serve. Esse jejum não é bíblico. Esse jejum é da carne. Não é verdade? Os nutricionistas hoje nas academias passa aí no jejum para o pessoal, mas esse jejum não é proposital, não tem propósito divino. Então, quando jejuarmos, nós estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar o Senhor, para buscar algo sobrenatural. Então dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele. Estamos deixando de fazer a nossa vontade, de saciar o nosso desejo para fazer o desejo do Senhor. Então nós podemos observar que esse é o jejum com propósito. Nós veremos aqui nesse pequeno esboço quais são
os diferentes propósitos que o jejum pode ter. Então, quando apenas ficarmos sem comer, como eu falei, não é um jejum, mas tem que ter um propósito. Então, nós podemos observar que alguém pode dizer, sem nenhum motivo, eu vou jejuar hoje. Então, ele vai ficar insignificante. É preciso que tenha um propósito. O jejum é preciso que tenha um propósito. É um sacrifício. É um sacrifício da carne para que venha alguma força sobrenatural sobre nós. Amém, irmãos? Então, nós nos tornamos sensíveis às coisas espirituais. Quando eu costumo dizer, um dia eu estava ouvindo uma reportagem de uma médica, psicóloga, psicanalista, se eu não me engano. Ela estava sendo entrevistada e ela estava falando a respeito justamente da mente, do cérebro e do organismo. E veio a mim o sentido do jejum, porque ela disse que quando nós estamos com o estômago cheio, nós estamos somente com 50% do nosso cérebro funcionando para desenvolver pensamentos. 50% ele está ocupado porque está pesado o estômago. E eu fiquei observando aquilo e digo, é por isso que quando a gente está jejuando com propósito a Deus, aí até a palavra ela vem mais revelada para nós, porque a mente funciona 100%. E imagina a guerra espiritual que não é quando você está jejuando. Tem gente que não pode jejuar e ele começa a fazer um jejum e dá dor de cabeça, dá agonia, dá mal-estar, dá vontade de morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque justamente aí onde o inimigo não quer que você se fortaleça espiritualmente. E aí ele começa muitas vezes a lançar seta. Aí eu não posso jejuar porque eu tenho gastrite, em 10 minutos eu estou morrendo. Eu não posso jejuar porque dá dor de cabeça. Eu lembro muito bem que no ano de 2000, quando eu aceitei a Cristo, com 30 dias eu comecei uma campanha de jejum para Deus me dar a palavra. Eu queria pregar a palavra, achava bonito, mas eu não entendia nenhum versículo. Dava uma dor de cabeça em mim de morrer, de se acabar. E eu fazia um jejum total, sem tomar nem água. E eu dizia, eu não vou tomar remédio para eu não tomar água, senão eu quebro o jejum. Crente novo convertido, ele come até as paredes de fé. E eu ficava ali me acabando de dor de cabeça, mas eu não tomo remédio. E quando foi um dia, eu comecei a fazer um jejum para aquela dor de cabeça se acabar quando eu estivesse jejuando. E não é que funcionou? Porque era uma guerra espiritual. Então a gente observa que o jejum é para um fortalecimento espiritual, é para se aproximar mais de Deus, porque nós temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum, ele cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e sua autoridade para as nossas vidas. Ele cria em nós. Quer ver? Você faça um teste. Eu oro, eu estudo a Bíblia, mas eu não sinto muito a presença de Deus. Mas se você começar a jejuar com o propósito de se encher de Deus, aí você vai sentir a presença de Deus. Você vai chorar quando Deus fala, através da palavra, através do louvor. Você vai sentir uma alegria tão grande, porque ali você vai se aproximar de Deus. Você está negando a si mesmo para se encher de Deus. Aí você vê. Mas hoje quase não se fala mais em jejum, é coisa do passado. Mas quando Jesus estava com os seus discípulos, eles foram expulsar os demônios de alguém. Nós vamos ver aqui na passagem de Mateus, nós vamos ver aqui que Jesus, ele diz, esse ali é uma casta que só sai com jejum e oração. Então, observando aqui, meus queridos, nós podemos observar no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo de número 6, versículo, se eu não me falha a memória, capítulo 17, versículo, capítulo 6, versículo 18 a 16 a 18 de Mateus. Alguém pode ler esse versículo? E quando jejuares, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, que recompensará. Amém. Veja só que quando Jesus repreendeu aqui, que não é para jejuar, dizendo a todo mundo que está jejuando, como os fariseus, é porque os irmãos sabem da Bíblia Sagrada a história dos dois homens que estavam ali, pobrezinho, humildezinho, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, na oração. Tem misericórdia de mim, que eu sou falho. E o outro: é Deus, é porque eu jejuo 3 vezes por semana, é porque eu oro muito. E Jesus é um fariseu. Então, por isso que ele repreendeu aqui, dizendo que quando a gente for jejuar, não é preciso dizer aos vizinhos, não é preciso dizer aos amigos: eu estou jejuando hoje, nem botar lá no Facebook, e eu já estou de jejum, ninguém liga para mim. Não precisa fazer isso, porque isso é jejum de fariseu. É preciso você e Deus ficar caladinho, a não ser que alguém insista muito para você se alimentar. Aí nós que somos pentecostal tem que dizer: hoje eu estou no óleo, não posso. E pronto, não precisa dizer mais nada, né? Estou no óleo. Quando um crente está no óleo, já sabe que ele está no mistério com Deus. Então é preciso entender isso. Quando estiver desfigurando o rosto por conta da fome, aí você vai lá na pia, lava o rosto e aí se alegra. Ninguém vê que você está jejuando, porque você está com a cara de ânimo. Amém, irmãos? Se for possível, molha a cabeça e se alegra, se anima, dá glória a Deus. Então, por isso que nós devemos jejuar desta forma. Então, não é preciso contar ninguém, só se necessário. Ou, se for marido e mulher, dizer um ao outro, para não haver a tentação sexual com o outro, porque senão também aí quebra o jejum. Não aparentar tristeza ou cansaço por estar sem comer, mas agir normalmente. E também, quando for dormir à noite, eu vou começar a jejuar às 5 da manhã. Aí não precisa comer bem muito de noite, não, para poder aguentar outro dia, não, porque assim também não vai servir. Você tem que viver uma vida normal. Eu escutei um dia alguém dizer: eu vou fazer uma janta hoje dobrada, como tapioca, que é para poder aguentar jejuar amanhã. Então não está servindo o propósito que você se preparou, você encheu o seu celeiro para aguentar no outro dia. É para você ficar do jeito normal que você faz e abrir ali o propósito do jejum. Com certeza você vai se fortalecer espiritual e não vai lembrar nem de comer, porque Jesus dá força. Amém? Glória a Deus. Então é importante procurar fazer jejum, se possível, em dias com menos atividade, para se dedicar mais ao Senhor. Fazer o jejum corretamente, justamente, não é destacar essa atividade como se fosse normalmente um dia, um momento muito importante para você. Por isso que às vezes, irmão, a gente fica observando, é difícil jejuar trabalhando no comércio. Às vezes a gente está em casa, aí para jejuar é bom demais. Jejum em casa tem uma perder nenhum. Mas você jejuando, eu inventei de jejuar numa quarta-feira, em Papa-feira de Animais, que é meio carregado ali, e às vezes eu vou no óleo, fica até tarde, né? Mas pensa no atropelo, eu tive tanto aborrecimento que eu vi a hora eu me irritar. Eu digo: Jesus, tem misericórdia, me ajuda. Por isso que é aconselhável, você que não tem muito costume de jejuar no dia que você não esteja muito afazeres, para você se dedicar a Deus naquele momento da consagração, se possível, cantando louvores, pregando a palavra. Por isso que é bom, nas consagrações de oração, as pessoas estão sempre jejuando, porque estão dedicados a Deus naquele momento de consagração, e aí você vai ver os céus abertos, porque você está entrando diretamente no espiritual. Quando a gente vai jejuar trabalhando no dia a dia, na correria, é muito difícil, mas não é impossível. É ali onde nós temos que queimar a nossa carne, a nossa vontade. Amém? Então, para quem nunca jejuou, justamente, comece
tirando as refeições principais. Por quê? A gente vai ver aqui os tipos de jejum. Então, alguém pode ler aí Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Isaías 58, versículos 6 e 7. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, cubras e não te esqueças daqueles que é da tua carne? Amém. Antes de ver aqui os tipos de jejum, eu quero somente exclamar aqui um pouquinho deste versículo de Isaías, porque muitas vezes tem pessoas que estão jejuando, mas está com raiva do irmão, está entregado do irmão, está com raiva do pai, com raiva da mãe, com raiva da vizinha, e está sem comunhão. Então você está perdendo tempo no seu jejum. Para jejuar tem que estar em comunhão. Não, eu quero jejuar para entrar em comunhão. Para entrar em comunhão, não precisa jejuar não, é só você ir lá e pedir perdão, se reconciliar e pronto, entrou em comunhão. Agora o jejum é para se fortalecer espiritualmente, é diferente. Por isso que houve essa cobrança aqui com o povo de Israel, quando Deus, usando aqui o profeta Isaías, disse: por isso não é jejum, e você não partiu o pão com o teu irmão. Então que o povo estava jejuando em vão, como fariseu. Jejuando, mas estava aqui comendo e o outro com fome, e ele não dividia o pão. Comendo, mas estava com raiva do outro. Aí não adianta, é um jejum em vão também, hein? Então, os tipos que fazer durante o jejum, nós podemos observar aqui que Isaías mostrou aqui bem claro que para jejuar é preciso estar em comunhão com Deus e com todos para fazer o jejum. Amém? Então, tipo de jejum: podes fazer jejum total, sem comida e sem água, e aí é um jejum total. Como alguém acha que, como Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, a Bíblia diz que ele teve fome, mas não diz que ele teve sede. Então eu acho que ele estava bebendo água, né? Estava se segurando na água, 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Então eu acredito que ele estava bebendo água, porque não tem dizendo que ele teve sede. Então, por acaso, ele tomou uma água, né? Para se segurar. Aí o que eu aconselho, para quem nunca jejuou, para quem começa pela primeira vez, para não dar um desmaio e passar mal, que comece tirando as principais comidas. Você vai tomando água, vai tomando líquido, para ir testando o jejum parcial, né? Vai tirando só o sólido, só as comidas principais, e aí vai tomar um suco e passa o dia, ou meio dia, ou até o horário que ele aguentar, 2 horas, e aí vai se acostumando, daqui a pouco ele tira tudo. Então, esse tipo de jejum, quando se fala do jejum total, é sem comida e sem água. Esse é o jejum total. É o jejum que de vez em quando a vista escurece. Então fica só no olho mesmo. E ali o demônio não passa nem perto quando a gente está jejuando dessa forma. Também pode-se fazer jejum somente o jejum parcial. Esse jejum parcial, ele é tomando somente água, como eu falei. Pode-se fazer jejum somente dos alimentos também. Quando você observa aqui, tomando como alguém pode ler Daniel capítulo 1, versículo de número 3. A família real e da nobreza. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos
e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro o imperador. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial, servindo à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Pronto. Foi aí onde você vê Daniel se fortalecer e vencer um rei poderoso, onde ele criou, deu um propósito de não se contaminar. E eu vou jejuar na comida do rei, eu vou comer somente legumes e água. E a Bíblia Sagrada nos mostra aqui bem claro que Daniel, o jejum de Daniel e seus amigos aqui, eles comeram legumes e água por 3 anos. Pense aí, que jejum proposital. 3 anos ali e se preparando para ser alguma coisa da corte, mas eles estavam ali: nós não vamos se contaminar, nós vamos jejuar todo o tempo que estiver aqui, vamos comer somente legumes e água. E a Bíblia Sagrada diz que eles estavam mais bonitos do que os outros, porque eles não se contaminaram com o manjar do rei, com as comidas, mas estavam em propósito com Deus. Então esse jejum aqui é um jejum parcial, é um jejum onde a gente deixa de comer somente certos alimentos. Por exemplo, eu vou fazer um jejum de 1 mês sem comer carne, e eu vou ver a carne assando lá, a picanha suculenta, cheirando, e a boca estava, mas eu estou lá comendo o meu alfacezinho com a tomatezinha e pronto, na hora do almoço. Aí é um jejum parcial, onde você está tirando aquilo que você gosta. É um jejum de renúncia própria para entrar no mistério com Deus. Amém, irmãos? Esse é o jejum parcial. Legumes e água. Também se pode fazer jejum das delícias, das migarias, onde a gente é viciado, como se diz, comer, né? Aí você faz um jejum daquele ali, ou seja, abre mão de comer e beber tudo que mais agrada o paladar da pessoa. Ali onde nós precisamos fugir dele e se alimentar somente do básico por tempo determinado, até que chegue a bênção de Deus sobre nossas vidas, até que alcance o propósito que Deus colocou em nosso coração. A gente precisa se fugir desses alimentos. Amém, irmãos? Eu acho que fosse fazer jejum, é porque jejum, a palavra jejum já é obsessão de alimentos. Se fosse de coisas que a gente usa, a gente tem que fazer um jejum de WhatsApp, né? É um jejum muito bom, mas não é comida, né? Infelizmente a gente tem que jejuar para deixar ele, né? Então a gente observa aqui os tipos de jejum, onde você pode jejuar deixando tudo, de comer tudo e beber, e pode jejuar também somente de comidas sólidas e bebendo só líquidos. Amém? Mas eu não aguento jejuar o dia todo. Aí pronto, aí é o que você vai ter que ter sabedoria, dizer: Senhor, eu vou iniciar aqui um jejum somente até 9 horas da manhã, porque eu não suporto, nunca jejuei, estou começando agora, nunca me ensinaram, eu vou começar agora. Aí você acorda de manhãzinha, agora também não deixa para acordar de 9 não, porque não serve. Ou você faz à noite logo, você dorme muito, então você faz um propósito ali de jejum, abre o jejum, se ajoelha e diz: Senhor, eu estou aqui abrindo as consagrações de jejum em propósito disso, daquilo, e agora eu vou aqui lutar contra a carne para que a bênção do céu venha sobre mim. Então você vai fazer esse propósito. Quando for no horário determinado, você se ajoelha, entrega, e o nome do Senhor é glorificado e você se fortalece. Isso é a maneira de jejuar. Porque eu lembro que tinha umas pessoas que jejuavam, que eu conhecia lá perto da minha casa,
Que é o jejum 3 vezes por semana. Mas de noite, jantava, quando era 10 horas da noite, ia dormir, dobrava o joelho, abria lá o jejum, aí acordava de novo, entregava o jejum. Não era jejum, era passar a noite sem comer, hein? Isso é normal, todo mundo passa, que ninguém vai comer dormir. Então, o que vale o jejum é acordado, sentindo o cheiro da comida, se arrepiando todo, enchendo a boca d'água e não comendo. Isso aí é sacrifício, é jejum proposital para alcançar a vitória. É assim que se faz. Amém? Glória a Deus. Então, isso é, ainda se pode jejuar tomando só líquido, como eu falei, hein? Então, quantas vezes deve se jejuar? O jejum deve ser feito 2 ou 3 vezes por semana, para que se possa. Alguém pode ler Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus 17, 21. Vamos fazer uma leitura de Bíblia. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém. Olha, quando se tem propósito de jejuar 2 ou 3 vezes por semana, não tem demônio no mundo que passe nem perto de você. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse aqui em Mateus, capítulo de número 17, onde se estava uma casta de demônios, e os discípulos não conseguiam expulsar, porque não tinham jejuado. Então Jesus disse: essa aí só se expulsa com jejum e oração. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisa espiritual que o homem, mesmo ele tendo toda a autoridade na palavra, mesmo ele sendo crente e ser fiel a Deus, mas tem que jejuar, porque há um revestimento de poder através do jejum. Aí vem um revestimento de poder sobre ele para adquirir autoridade sobre os demônios. E aí você precisa entender isso, porque Jesus ele fez esse jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 2, aí você vai ver aqui que Jesus fez 40 dias de jejum. Por quê? Porque ele sabia. E ele lá jejuando, Satanás ainda foi lá atormentar ele para ver se ele caía, oferecendo o que não tinha, para ver se Jesus caía. Imagina nós, seres humanos, que somos apenas homens falhos, jejuando pelo menos 2 vezes por semana, e o diabo ainda vai tentar a gente para ver se derruba. Ele foi tentar Jesus, quanto mais nós, porque Jesus, além de jejuar, ele subia aos montes para se isolar da sociedade, para ir orar. Amém? Até porque tem gente que vai para os montes como uma moda, virou moda ir para os montes profetizar o que Deus não disse. Mas Jesus subia aos montes porque ele não podia orar na cidade, era perseguido. Então ele ia se esconder lá no monte, e ele não ia com a multidão, ele ia só. Ele disse: aqui embaixo vocês que eu subo. E ele ia sozinho orar, para bater um papo com o Pai, para se fortalecer. Então o segredo, irmãos, para se fortalecer espiritualmente, é jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Aí alguém diz: mas não pode todo dia. Não pode sim, mas é muito perigoso. Eu conheci o irmão, talvez vocês conheçam ele, ele é dirigente de congregação hoje. Ele foi acometido de o vírus da HIV, e Jesus curou, e ele jejuava todos os dias, mas ele adquiriu um estreitamento. Foi um problema seríssimo, porque ele quase não comia mais, era jejuando todos os dias. Então por isso que é perigoso jejuar todos os dias, para não causar estreitamento do esôfago. Então, aconselhável 2 ou 3 vezes por semana você entrar em jejum com Deus, para se fortalecer espiritualmente. Amém, irmãos? Se você ler também Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 ao 18, você vai ver aqui o jejum de Moisés. Foi um jejum sobrenatural, quando ele passou 40 dias e noites no monte, na presença de Deus. Ele não comeu e nem bebeu nada. A Bíblia diz que ele nem comeu e nem bebeu 40 dias sem comer. É um jejum sobrenatural.
eu aconselho que você não inventar isso, porque você, nem eu nem você vai aguentar. Eu acho que só foi Moisés e Jesus que aguentou. Por isso que a história de Moisés é bem parecida com a de Cristo. Até no jejum, eles jejuaram a mesma quantidade de dias, mas não é aconselhável um ser humano natural como nós fazer um jejum desta forma, dessa natureza. Eu sei que até Campina Grande e podia até pegar fogo um negócio desse, mas é perigoso para o ser humano. Amém? Agora você quer ver um pregador, um cantor pregar muito e o fogo descer e o sobrenatural descer, eles jejuam 2 ou 3 vezes por semana e vivem em santidade para ver as coisas não mudam. Não é verdade? Glória a Deus. Se nós observar aqui Daniel, nós já vimos capítulo 1, versículo 3 ao 20, você vai ver aqui um jejum diferente, onde ele jejuou comendo só legumes e água por 3 anos. Depois ele fez também jejum das delícias, sem nada desejar, nem carne, nem vinho, durante esses 3 semanas, lá no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, onde depois de 3 anos ele fez outro jejum de mais 3 semanas, capítulo 10, versículo 2 e 3, onde fala sobre o jejum sequencial de Daniel. Amém? Também você vai encontrar 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a 8, onde Elias, ele fez jejum sobrenatural também, comeu 2 pães e tomou 2 botijinhas de água, que um anjo lhe deu. Com isso, ele andou por 40 dias e 40 noites, sustentado somente por 2 pães e uma botijinha de água. Aí é quando Deus veio sobre a vida de Elias e ele ficou numa posição tão perfeita que ele foi arrebatado em santificação. Amém, irmãos? O jejum, ele santifica, o jejum, ele fortalece, o jejum, ele traz autoridade sobrenatural sobre nossas vidas. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 4, se você ler, você vai entender que Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo de Israel. Ele como sacerdote, ele como um líder espiritual, ele jejuou pelo povo, pela nação de Israel, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida do povo. Segundo as Crônicas, capítulo 3, versículo 4, e nós podemos observar que também Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro a Deus sobre aqueles que o perseguiam. Os exércitos dos inimigos perseguiam Josafá, e ele entrou no jejum, chamou todo o povo, até os animais, não podia comer nada. Era um jejum total para poder vencer as tribos dos inimigos, e o Senhor deu vitória a Josafá. A Bíblia Sagrada diz que ele só fazia jejuar, orar e cantar, e aí o nome do Senhor foi glorificado. Lembra, se você começar a ler o livro do profeta Joel, aí você vai entender quando Deus ordenou a Joel a levantar o povo em jejum e oração, e a Bíblia Sagrada diz que até os animais jejuavam, porque ninguém dava alimento, nem os animais, que era para entrar num propósito de jejum, para Deus desviar as pragas de Israel. Era algo sobrenatural. Por isso que nós devemos entender que quando o crente jejua e ora, aí Deus responde às suas orações, porque ele não fica mais normal, ele fica cheio, ele fica preenchido, fortalecido do sobrenatural de Deus na sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Nós podemos observar aqui que quando Josafá e toda a sua tribo, toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro ao Senhor, ele obteve um dos maiores livramentos registrados na Bíblia Sagrada. Você pode ler segundo as Crônicas, capítulo 3, versículo 4, também ler capítulo 3, versículo 17, que você vai ver um grande livramento que Deus deu à tribo de Judá e também ao rei Josafá. Bendito é o nome de Jesus. Se você ler Jonas capítulo 3, versículo do 5 ao 10, você vai se deparar também com uma história tremenda, onde o rei e o povo de Nínive, eles entraram em jejum. Era incrédulo, povo incrédulo, não tinha recebido nem a palavra de Jonas, mas foi decretado um jejum na cidade, e jejuaram em arrependimento
por seus pecados. Jejuaram arrependidos, porque pecaram demais. E aí nós podemos observar que até os animais jejuaram. Você pode ler Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao 10, que você vai ver a história que até os animais não podiam comer. Era um propósito, e Deus perdoou os seus pecados e não destruiu a cidade de Nínive, como era o propósito de Deus. O povo se arrependeram e reconheceram a grandeza de Deus através do jejum e da oração. Bendito é o nome de Jesus. A rainha Esther, se você observar no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, também no capítulo 8, versículo 10 ao 12, você vai se deparar com a história de Esther, observando aqui que ela e suas servas e todo o povo de Israel foi decretado ali um jejum total, e fizeram um jejum de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandato do rei. E aí foram todos vitoriosos, porque o Senhor foi com eles. Amém? Então, o propósito o jejum com propósito, ele traz do céu o grande poder do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe os amados. Deus para entender, diga amém. Então vamos começar a jejuar para se fortalecer. Quando a gente jejua, Jesus batiza com o Espírito Santo, dá os dons espirituais, reveste de poder. Quem não pregava vai pregar, quem não cantava vai começar a cantar, quem não falava línguas estranhas vai começar a checheiro e falar línguas estranhas, porque Jesus, ele batiza com o Espírito Santo também através do jejum. Busca-se poder do alto e ele vem, porque a resposta à oração será respondida pelo nosso Deus. Deus abençoe, que o Senhor venha nos trazer um alerta para nos fortalecermos, para enfrentar as ciladas do inimigo no dia a dia de nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé.